Olá, bom dia para você. Hoje é 31, sem bagunça. Hoje é 31 de março. Deus é bom, Deus é bom, Deus é fiel e Ele nos permitiu viver um dia maravilhoso. 30, né? Dia 30. Eu fiz a maior confusão ontem no vídeo, falando que hoje ia ser dia 1º de abril. Não foi mentira, é porque a cabecinha que não tá boa. Aliás, amanhã é 1º de abril. E nada dessas brincadeiras de mentirinha, hein? Porque nós sabemos quem é o pai da mentira, né? Vamos à leitura de hoje? 2 Samuel, capítulos 1, 2 e 3. Então vamos que vamos. 2 Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da derrota e da morte de Saul. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: "De onde vens?" Ele respondeu: "Fugi do arraial de Israel." Disse-lhe Davi: Como foi isso? Como foi lá isso? Conta-mo. Ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço portador da notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. Ele me perguntou: Quem és tu? Eu respondi: Sou amalequita. Então me disse: Arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Davi manda matar o amalequita. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: De onde és tu? Ele respondeu: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: Vem, lança-te sobre esse homem. E o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Matei o ungido do Senhor. O lamento de Davi por Saul e Jonatas. Pranteou Davi. O vento está jogando cabelo. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós, nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul.
Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu és amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Segundo Samuel, capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner faz Isbosete, rei de Israel. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cá do açude, e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: Levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado, e caíram juntamente, donde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Abner mata a Azael. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança mão de um dos moços e toma-lhe a armadura.
Porém, Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. Porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra e morrera, paravam. Joabe persegue os homens de Abner. Porém, Joabe e Abisai perseguiram Abner. E pôs-se o sol quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais a Israel, e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir a Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. Levaram Azael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Segundo Samuel, capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. A família de Davi em Hebrom. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Abner faz aliança com Davi. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aia. Perguntou Isbosete a Abner: por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo, não me queres hoje culpar por causa desta mulher? Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se como jurou o Senhor a Davi não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus.
Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim. Disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte, falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi em Hebrom tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei para ajuntar todo Israel ao rei meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Joabe mata a Abner à traição. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido, e ele se fora em paz. Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Como, pois, o despedisse, indo-se ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, veio para enganar-te, tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os teus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu. Agindo assim, Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael. Sabendo-o depois, Davi disse: inocentes somos eu e o meu reino, para com o Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abisai mataram Abner por ter morto seu irmão Azael na peleja de Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: teria de morrer Abner como se fora um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isto e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel naquele mesmo dia ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus homens: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? No presente sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. Encerramos hoje a nossa leitura de 2 Samuel, começando hoje.
E aí, meus queridos, amanhã é 1º de abril. E amanhã você pode começar, então, a cumprir a tarefa para concorrer ao livro Fome de Deus, tá? Quem já começou hoje, ou melhor, ontem, quem começou ontem, que ontem eu estava olhando e tinha alguém já deu uma curtida lá, já falou, já cumpriu a tarefa. Tá valendo já também, tá bom? Mas começa amanhã. Você que ainda não sabe do que se trata, está no dia de ontem, tá? A senha para você concorrer ao livro sobre jejum, né? Fome de Deus, de John Piper, tá bom? Então tá aí. Eu preciso ir, você também, temos coisas a fazer e um dia a usufruir, certo? Com Deus na frente, vamos?